Bom, pessoal, eu vou seguir a aula aqui, na verdade, com o take 2, tá? Da aula de hoje, que a gente vai estar conversando, tá? Vou frisar novamente que essa aula, esse momento que a gente está tendo aqui, é um backup que eu estou fazendo por garantia. Caso a gente perca a, a informação, tá? Automaticamente vocês têm pelo menos uma fonte de consulta e eu consigo fazer o upload disso no meu canal do YouTube. E, logicamente, postar isso na rede de aprendizagem de maneira que vocês não percam a informação, ok? Então, para mim é muito importante deixar frisado isso, tá? Estou fazendo isso porque eu perdi a minha aula anterior, repetindo, e estou criando essa ferramenta para poder salvaguardar, vamos dizer assim, as informações que a gente, porventura, venha discutir na aula do dia 2, certo? Então, dando seguimento, vamos falar um pouquinho agora do plano de negócio propriamente dito, né? E aqui, logicamente, quando a gente começa no plano de negócios, uma ferramenta importante que a gente vai ter, logicamente, e aí a gente entra na ideia do plano de negócio propriamente dito, é justamente a figura de um cartão de visitas. O plano de negócio de vocês, ele começa por meio do que a gente chama de sumário executivo, tá? E, logicamente, esse sumário executivo é um pequeno briefing do que vocês vão estar fazendo, é um cartão de visitas do trabalho de vocês. Tá? Então, é importante que vocês percebam a importância de se elaborar bem esse momento, porque quando alguém ler o seu trabalho, vai entender todas as informações que nele consta. Então, é um grande resumão do seu trabalho isso aí, tá bom? Então, alguns elementos da introdução do seu sumário, vamos dizer assim, executivo, elas não vão existir, né, nesse momento, porque você ainda não concluiu o seu trabalho até o momento. Então, percebam que vocês vão ver isso agora, quando eu colocar os tópicos que vocês vão estar vendo no material que eu deixei disponível no AVA, ok? Então, primeiro vamos entender que esse briefing é um cartão de visitas, é onde você vende o seu peixe, tá? Então é muito importante vocês lembrarem disso, tá? Num outro momento, da mesma forma que eu disse sobre o resumo, que ele não tem como ser composto no momento inicial, porque existem elementos que vocês não têm ainda, porque o trabalho não está concluído, alguns elementos desse elemento, dessa introdução do seu sumário, eles também não vão ser possíveis de você poder executar. Então, vamos lembrar desse detalhe, tá? Eu até fiz um adendo aqui que eu coloquei no fórum, uma erratazinha, eu coloquei que é assim como na introdução. Não é introdução, é assim como o resumo. Então eu escrevi, vocês vão ver no PDF que está postado, eu escrevi assim, errata do post no fórum de 26/3, ok? Alguns dados vocês só vão conseguir efetivamente quando tiverem preenchidos. Então eu gostaria que vocês entendessem isso. Então vamos lá, né? Entender, e vocês entendam logicamente, a importância dessa questão de vocês terem essa estrutura organizada. Bom, primeiro momento que a gente vai estar fazendo é a escrita científica. Então, eu vou continuar falando da escrita científica do plano de negócio, propriamente dito. Então, vamos falar um pouquinho dessa introdução do seu sumário aí, tá? O primeiro parágrafo divide-se, na verdade, em 12 parágrafos. Se vocês pensarem bem, a estrutura é bem grandinha, mas é bem funcional, tá? Então, vamos lá. O primeiro parágrafo, vocês vão falar um pouquinho sobre o que é o sumário executivo, para que ele serve, né? A que ele se destina, né? Então vocês têm que pensar um pouquinho sobre o papel disso, da importância desse sumário para efeito de plano de negócios. Tá? Então você tem que dizer que é justamente uma breve apresentação do seu trabalho e trazer esses contextos, essas ideias para dentro do seu material, tá? E amarrar isso a essa funcionalidade, ok? No segundo parágrafo que vocês vão estar trabalhando e vão estar falando, o que acontece? Vocês vão falar um pouquinho sobre o próprio empreendimento. Em que consiste o empreendimento de vocês? Quem é o público-alvo? Por que motivo vocês estão fazendo esse projeto? E por que ele é relevante para o público? Vocês têm que justificar isso. Né? Quando vocês fizeram a pesquisa de mercado de vocês, automaticamente vocês extraíram algumas informações que permitem vocês embasarem e justificar essas informações nesse parágrafo. Então percebam que a estrutura está sendo divididinha parágrafo a parágrafo para ficar claro e ter um cartão de visitas mesmo, de verdade, tá?
O terceiro parágrafo, vocês vão estar falando sobre organização de pessoal, regime tributário, como é que vai se dar o preparo de capacitação de pessoal, caso seja necessário, os pré-requisitos dos profissionais envolvidos, enfim. Algumas informações de maneira muito sucinta, não é um textão, tá? É um parágrafo pequeno que vocês vão trazer essas ideias, tá? Então é importante vocês falarem, amarrarem um pouquinho dessas ideias, tá? E, logicamente, seguindo na esteira disso, nós vamos falar, chegando no quarto parágrafo, a gente vai falar um pouquinho da missão do negócio, a que ele se destina, né? Por que ele existe, qual a razão desse negócio existir. Então, nós estamos falando um pouquinho de identidade institucional, tá? Os valores que vocês têm organizacionais, o que vocês esperam, o que uma empresa que vocês estão criando tem em termos de valores, o que agrega isso, né? E qual é o grande papel da sua empresa para a sociedade ou para o local, a comunidade onde ele vai atender, entendeu? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre essa figura aí e, logicamente, isso se insere no quarto parágrafo. Dando seguimento, logicamente, nessa estrutura, que ficou um pouquinho grande, né? O quinto parágrafo, a gente fala um pouquinho de visão e objetivos desse projeto. O que vocês pensam em termos de perspectiva desse negócio a curto e a longo prazo? E, logicamente, o que vocês têm de horizontes mais distantes? Quando a gente fala em visão, obviamente, é diferente do que a gente falou no quarto parágrafo, tá, gente? Que é a figura de estar falando um pouquinho sobre a figura da missão e valores organizacionais. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa figura da visão de negócio. O que vocês pensam sobre isso, tá? Então é importante que a gente frise essa percepção. O que a empresa espera ser daqui a algum tempo? Visão é isso, né? Uma visão de objetivo. O que vocês objetivam alcançar com essa ideia do projeto? Então, no momento que vocês estão implantando, o que ele vai ser? Qual é a visão que vocês têm desse tipo de negócio? É importante vocês trazerem isso e destacar isso nesse parágrafo, tá? Dentro da ideia de vocês, no sexto parágrafo, o que vocês pensam sobre objetivos? O que eles permitem que vocês possam traçar em termos de metas? Né? O que vocês podem desenhar sobre isso? Né? Que tipo de meta que vocês podem alçar? O sétimo parágrafo, por sua vez, vocês vão falar um pouquinho sobre os dados das pesquisas de vocês. Então, sucintamente, vocês vão falar os dados da pesquisa de campo. Como é que você fez? Que tipo de questionário que foi aplicado? Que tipo de dado que você conseguiu extrair sucintamente, resumidamente, porque vocês vão discutir isso no plano de negócio mais adiante. Então, é importante que vocês lembrem que isso é só uma breve apresentação, é um briefing, ok? Então, é bem legal vocês pensarem sobre isso. O oitavo parágrafo é vocês falarem um pouquinho da localização do negócio, horário de funcionamento, oferta de serviço, o que vai vender, que tipo de produto que oferece, enfim, né? E ainda, logicamente, assim a gente chega nos 4 últimos tópicos, né? Basicamente a gente vai chegar aí nesses últimos tópicos. É importante a gente falar um pouquinho da caracterização do enquadramento tributário, porque vocês já entenderam isso. Mas eu vou deixar alguns bizus para vocês com relação a isso, pelo menos em termos de legislações atuais, ok, gente? Depois isso pode sofrer alguma alteração, então cabe vocês conversarem com um professor que fale um pouquinho sobre essa questão de contabilidade, que domine um pouquinho mais da parte de direito tributário, ou até eu mesmo que recorra, de repente, a uma atualização para poder estar passando para vocês. Mas no momento que a gente tem é o seguinte cenário. De acordo com o critério que vocês forem pensar ou de acordo com o faturamento que a empresa vai ter, vocês vão enquadrar a empresa como microempreendedor individual, dependendo da característica e do segmento, porque não são todas as empresas que podem ser enquadradas como MEI, ok? Mas até R$ 81 mil anuais de faturamento, tá? De acordo com a legislação vigente. Se a empresa tiver faturamento até 4 milhões e 800 mil reais anuais, vocês estão enquadrados dependendo do regime de tributação simples, então você tem alíquotas mais reduzidas para efeitos de impostos e geralmente uma alíquota, uma única guia de recolhimento. E empresas superiores a isso geralmente trabalham com regime de lucro presumido. Então vocês têm aí os impostos já são pagos à parte. Separadamente, vocês têm um percentual de alíquotas maiores também, tá? Então, logicamente isso vai variar. São as informações que você não vai ter agora nesse momento, porque vocês vão ter que verificar qual vai ser o faturamento previsto que vocês vão calcular no negócio de vocês. Então, esse é um tópico que vocês vão construir depois, por exemplo. Tá bom? Bom, o 10º parágrafo
vocês vão estar falando sobre quem vai se executar sobre isso, então geralmente a gente coloca o aluno e o professor orientador, que vão ter algumas funções nesse negócio. Então pode ser ele como sócio-gerente ou gerente administrativo e o orientador como sócio proprietário, enfim. Vocês vão criar essa métrica e vão dizer isso, ok? Então é importante. Que é um tópico que aí vocês têm, lógico, né? Vocês já vão estar pensando que vocês têm um orientador e vocês também são vocês. Então, você, enquanto aluno, está desenvolvendo seu próprio projeto. No 11º parágrafo, vocês vão ter informação sobre os investimentos do projeto. Quanto você vai gastar para esse projeto, né? Qual é dentro da necessidade de investimento, né? O que vocês vão precisar? Quais são os valores? O que você vai gastar para esse projeto? Então, vocês vão fazer um levantamento também sobre esses investimentos iniciais. E isso vocês também não têm nesse momento. Então, vocês vão ter que responder isso depois na composição desse elemento da introdução. E depois, um breve comentário sobre os dados econômico-financeiros, TIR, VPL e Payback, que vocês também ainda não têm, porque vocês não fizeram nenhum elemento, não fizeram levantamento de dados, não geraram receita, não conseguiram apurar o fluxo de caixa ao longo do tempo, vocês vão estimar. Então tem muitas informações que vocês vão ter que ter quando vocês compuserem o trabalho, que é na parte financeira, e vocês não têm isso ainda. Então vocês não têm como escrever isso, mas deixa já pré-prontinho esse elemento da introdução para poder ajudar e adiantar a vida de vocês. Depois basta vocês alimentarem isso aí lá na frente, ok? Bom, e com isso, gente, o que eu quero deixar claro é que vocês vão estar fazendo um trabalho muito grande. Isso consome muito tempo da atividade de vocês, tá? Então vocês vão ter que gastar um pouco de sangue, suor e lágrimas. A grande verdade é que um trabalho como esse consome muito do nosso tempo. E a gente tem efetivamente que pensar como que nós vamos, qual a contribuição que vocês vão dar ao seu orientador, e o seu orientador vai dar para vocês, e eu também aqui, estando junto com vocês aqui, para a gente poder estar gerando valor legal mesmo para esse trabalho. Então, a ferramenta, logicamente, nesse momento, é para elucidar, porque algumas pessoas estão com muitas dúvidas. E vale lembrar que, logicamente, alguns dados do seu plano de negócios que vocês têm, por exemplo, ao longo do decorrer aí mais à frente, vocês vão ter algumas fontes para vocês poderem buscar. No plano de marketing, vocês vão falar sobre pesquisa. E aí vocês vão estar falando sobre pegar informações de quem fala sobre essa pesquisa de mercado e amarrar isso dentro do referencial das pesquisas que vocês fizeram. Os dados que vocês vão elaborar, por exemplo, para efeito de payback, TIR e VPL lá na frente, vocês têm alguns dados, algumas pessoas que definem isso, então vocês podem agregar isso, efeito textual no seu trabalho como uma citação. Então, logicamente que o plano de negócio vai ter muitas informações teóricas, que vocês vão ter que recorrer a alguns autores para poder embasar essa afirmativa que vocês estão dando ao trabalho de vocês. O trabalho de vocês ele é uma fonte embasada em fontes referenciais, vocês não estão criando nada, ele já existe esse tipo de negócio, esse tipo de modelo. E, logicamente, também as ferramentas que compõem o plano de negócio também já tem citações sobre isso. Maximiano fala sobre isso, Kevenato fala sobre isso. Quando a gente fala na parte financeira, tem Samanês, tem o Zentigraph, tem vários autores que vão falar sobre essas questões. Então vocês têm elementos para poder embasar logicamente a sua informação em pensamentos de alguns teóricos. Então falar sobre o que é e por que você fez. Então, vocês têm como ancorar isso, chamando de ancoragem teórica, tá bom? Então, tem muitos elementos aí que vocês vão precisar de um socorro. Então, por isso que eu estou trazendo essas gravações e fazendo essa gravação prévia para a gente poder estar entendendo, vocês estarem entendendo esse contexto, tá bom? E a ideia, logicamente, é dar um suporte para vocês remoto, para que vocês possam estar relembrando alguns tópicos e, logicamente, no momento dessa fala que eu estou gravando aqui para vocês também, lógico, se apropriarem dela e aproveitarem isso para tirar dúvidas. Então, logicamente, a gente vai fazer isso no modo online, mas também nós vamos fazer isso, deixar esse backup para vocês no modo remoto. Então, logo eu tenho a garantia de que eu não vou correr risco com a gravação do processo, tá? Do Zoom, eu vou, logicamente, depois deixar de fazer essas gravações. Mas até eu me certificar que não vai ter esse problema, eu vou estar fazendo essas gravações para eu ficar mais resguardado, tá bom? E vocês também não ficarem sem nenhuma fonte de informação dessa conversa. Então,
Dúvidas, por favor, postem no fórum de atividades